Só, deixa eu começar com o Ivanésio. Diga, Ivanésio. Não, vou falar. Por que você embolizou também a outra ilíaca, Adalberto, interna, ao mesmo tempo? Havia um aneurisma de 3 centímetros exatamente sobre a projeção dela. Não havia como evitar. Eu sei, mas você não poderia ter deixado isso para uma posterior, um outro momento, vamos dizer, já que você estava correndo o risco de estava embolizando uma ilíaca. Ia embolizar a segunda ilíaca, que não estava praticamente, ele estava aneurismático, mas estava inocente ainda ali. Mas você poderia ter ocluído só a ilíaca contralateral, feito o bypass e largado aquele aneurisma ali, e depois, posteriormente, fazer talvez uma embolização, se você achasse necessário, se fosse tratar aquele aneurisma. Você correria menos risco, vamos dizer, talvez, encurtaria o teu processo cirúrgico, o teu procedimento cirúrgico, e correria menos risco de você ter, talvez, uma isquemia intestinal. Vamos dizer, talvez eu achei brilhante o teu caso, maravilhoso, eu acho que no Brasil, nós temos poucos cirurgiões habilitados a fazer um procedimento desse por via endovascular e você certamente está incluído entre eles. Mas eu pensei comigo aqui que talvez pudesse ter evitado corresse essa ânsia de ter o problema isquêmico por manipulação das duas ilíacas. Não sei quem, mas poderia falar alguma coisa. Brilhante ideia, não era? Brilhante ideia. Eu só fiz concomitantemente porque se ele tivesse uma doença de aorta, que eu tivesse que excluir a aorta dele toda, não tenha dúvida, teria deixado e depois até reimplantado, porque os casos que eu excluí bilateralmente as hipogástricas por alguma necessidade ou outra, teve casos que eu tive que excluir e que eu reimplantei as hipogástricas. Se ele não tivesse a aorta, se ele tivesse a aorta comprometida também, que eu tivesse que excluir a mesentérica inferior, tivesse que excluir as lombares, aí eu faria. Como eu já tinha experiência com 3 casos semelhantes ao dele, que eu excluí as 2 hipogástricas eletivamente, entendeu? Foi necessário, e não teve problema, eu achei, e eu trabalhei da mesma maneira, botei lá embaixo, abaixo da mesentérica, então eu considerei que poderia ser feito. Por outro lado, o aneurisma de 3 centímetros de diâmetro naquela região, entendeu? É um aneurisma que estava vamos dizer assim, no diâmetro de indicação. A partir de 3 está indicado. E aí nós consideramos por esta razão, porque nós não excluímos a aorta do doente. A aorta estava lá pérvia com as lombares todas, o motivo foi esse. Mas a ideia é realmente, eu acho que num caso semelhante a gente pode fazer isso sim. Entendeu? Zé Luiz. Alberto, primeiro eu queria perguntar uma coisa, eu não consegui entender até agora a urgência. O que motivou a urgência? Por que esse paciente foi operado em caráter de urgência? Eu não consegui entender ainda. Perfeito. Bem, esse doente estava apresentando dor precordial, você viu, subentante, em decorrência do alto débito que essa ficha produzia. Então já tinha sido internado 2 vezes com adenoma de pulmão e foi quando a colega da do Total que viu a ficha, ficou meio apavorada, lógico, e mandou ela para o CTI, ele para o CTI. No CTI, entendeu? Eu, quando cheguei lá no CTI para avaliar, que eu disse, bem, eu não vou deixar isso de sair do CTI nessas alturas, ir para a enfermaria e fazer uma cirurgia em caráter... não fiz em caráter de urgência, eu fiz 2 dias depois, logicamente. Eu fiz no dia seguinte. E o croqui? Não, fiz no dia seguinte. O croqui ali não foi de madrugada, porque eu estava em cima de uma situação. Eu tinha que mandar o material para o convênio. Entendeu? Eu tenho que, nessas próximas 24 horas, tratar esse doente. O que eu não aceitava é que ele saísse dali para a enfermaria. Eu não autorizava que ele saísse do CTI para a enfermaria. Porque era uma aneurisma muito grande, estava, vamos dizer assim, tendo a repercussão hemodinâmica desse doente, que ele estava fazendo pré-cardiologia. Você vê que ele estava confundindo, inclusive, com infarto de miocárdio. Tinha internado um mês antes, não foi feito o diagnóstico. Fez edema agudo de pulmão em decorrência dessa sobrecarga, tinha essa hipertensão pulmonar que já era conhecida e era severa, e então nós operamos ele o mais rápido possível, né? Quer dizer, na primeira oportunidade. Eu entendi errado, eu estava achando que você tinha operado na mesma noite. Não, de jeito nenhum, foi no dia seguinte à tarde. Então, veja bem, a minha observação em relação ao caso, eu concordo plenamente com a posição que o Ivanésio colocou. Claro. Acho uma posição muito lógica, defensável, muito lúcida a posição do Ivanésio. Mas nesse paciente, que eu concordo também com você, não podia sair do CTI nunca, estava diante de uma síndrome hipercinética clássica, mas por que não optar, essa é uma opção que poderia ter sido usada, é a prótese ramificada para hipogástrica.
Claro que ainda não é uma prótese que esteja com uma disponibilidade tão fácil, mas é uma opção que eu acho extremamente considerável para um caso desse. Até porque poderia fazer para os dois lados. Eu acho que hoje, embolizar as hipogástricas, não, com essa técnica do ROI, a prótese do ROI, a prótese helicoidal, essa outra prótese do TIM, eu particularmente acho mais difícil. Que o Marcelo tem feito e tem apresentado, eu acho que vai ser uma grande solução realmente para o problema da hipogástrica. Eu não consigo estabelecer na minha cabeça nenhum fator preditivo concreto para saber qual hipogástrica eu posso excluir ou não. Eu não consigo, não conheço nenhum trabalho em termos endovasculares, tá? Quer dizer, se você tem arco de Riolan, se você não tem, e etc., mas não tem um fator preditivo claro. E na literatura está relatado paraplegia, isquemia colônica, isquemia glútea. Todas doenças com muita gravidade. Então, eu acho que a hipogástrica é uma artéria que hoje a gente tem uma opção de mantê-la pérvia através da prótese ramificada. Como não se tratou de um doente de emergência, e sim de urgência, havia um tempo possível até para cogitar essa hipótese. Então, acho que seria uma hipótese a entrar em consideração numa próxima eventualidade. O doutor Márcio Arruda Portillo teve um caso de uma fístula aortocava, que, na verdade, era depois de 3 hernias de disco, mas, na verdade, era iliocava. Até tem uma informação aqui no seu slide, no final, que a fístula mais comum é a aortocava. Eu tenho registrado na minha cabeça que a mais comum é a iliocava. Até como pergunta de concurso. É bom a gente dar uma checada. Tem que dar uma checada, porque isso é até pergunta de concurso. Eu acho que é iliocava, a mais comum. Tá? Porém, tudo bem. Ou a ortoveia ilíaca. Mas não importa, é uma coisa assim que eu sugiro ao pessoal aí residente, dar uma olhadinha no livro lá, porque eu tenho a impressão que é iliocava. Mas o caso do Dr. Márcio se revelou ser uma fístula iliocava. Eu tive a oportunidade de entrar junto com o Dr. Márcio nessa cirurgia convencional, alguns anos atrás. E quando, naquele tempo não tinha endovascular, quando nós abrimos o doente, a minha vontade foi sair correndo, chamar o Carlos José, chamar alguém, porque era um negócio pavoroso. Parecia que o doente estava grávido, tinha um útero na pelve assim que pulsava. Era só aquilo que a gente via. Conseguimos dissecar uma aorta, conseguimos dissecar uma cava, botamos aqueles balões que você colocou, botamos balão em tudo. Balão na cava, balão nas veias ilíacas, balão nas artérias, insuflamos tudo e não tinha via de acesso. Aí está tudo clampeado com os balões, rachamos ao meio aquele troço para entrar. E foi uma delícia, porque fazia assim... sangrava, que era uma coisa extraordinária. Imagina, mesmo com balão, né? Mão compressa, e por uma dessas felicidades, um desses balões a gente conseguiu puxar e ele ancorou no buraco. E aí botamos um PET na veia e a artéria teve que ser reconstruída até com uma ponte, que a artéria estava destruída por dentro. Então, é uma patologia que, evidentemente, você pergunta ali no final, no último slide, você diz assim, falta alguma coisa para comprovar se o endovascular é o adequado? Não. Maior experiência, porque tem eu não tenho a menor dúvida em afirmar que essa patologia, fístula, aortocava, aortoilíaca, iliocava, isso é endovascular, veio cair como uma luva, vai certamente diminuir a mortalidade de 20%, 30%, morbidade 50%. Grande. Isso vai trazer um grande benefício. Não há dúvida, eu acho que a primeira opção é endovascular, sim. Não tem nem discussão. Acho que você teve uma brilhante solução, mas acho que você poderia realmente ter cogitado o que o Ivanelso colocou e, eventualmente, numa próxima oportunidade, pensar numa endoprótese ramificada. Mas parabéns pelo caso, que a gente conhece você, o Dadá não é mole, não. Encara isso a qualquer hora, a qualquer momento. Agora, eu gostei também de ter aprendido algumas coisas. CPK massa, né? CK massa. Essa, para mim, eu não sabia o que era, eu... aprendi, vou ler em casa, não tenho a menor ideia do que seja isso. CK massa. É para ver o coração? É o específico. Antigamente era CKMB. Pois é, agora é CK massa. Agora já é massa. Daqui a pouco ele muda. Tá vendo? Eles mudam as coisas. E adorei a sua, via laparotômica. Adalberto, se você falar esse troço mais uma vez na apresentação, eu vou te bater. Mas é ótimo. Porque você criou esse nome. Esse nome existe, não, na vídeo, está lá, todo mundo lê vídeo. Isso eu vou consultar, assim que eu chegar em casa. Pode consultar, consulte. O Caldas Aulete, o Aurélio. Pode consultar. Vamos criar. Via laparotômica é laparotomia.
Sim, mas é. Esse via laparotômica, o Carlos José, coitado, estava aqui quase que decepou a língua. Juro para você que tá nos Via alfarrabos. laparotômica não, Adalberto. Tá nos alfarrabos dos vídeos. Mas, assim, Nunca viu, batendo não? um pedido de queridos amigos seus, abole esse termo. Via é bonito, laparotômica termo é pavoroso. E o doutor fotógrafo, Alexandre, ele deve conhecer também algum datilógrafo. Você tem que tomar cuidado nos slides. Você que tem feito slides? É. Você tem feito de madrugada, né? Por quê? Porque Adalberto... O que tem? Ué? Tá um horror. Os slides? Os slides do ponto de vista ortográfico. A ortográfica tem alguma Novamente, o Carlos José, coitado, e eu ali, nós juntos, tivemos vários ataques histéricos durante a apresentação. Depois você dá uma revisada, o português está triste. Tem que dar uma revisada no português. Não, mas eu estava... É porque foi muito... Foi muito visível, né? madrugada, foi igual o croquis. Entendeu? Os slides estavam assim da qualidade do croquis. Mas o caso é espetacular. Eu acho que mostra o cirurgião que você é, mostra o Adalberto é um sujeito dos mais prestativos, ele é um pioneiro da cirurgia vascular no Brasil. Ele é dos caras mais prestativos que a gente conhece, que a qualquer hora, a qualquer momento, ele vai te ajudar, e mais corajoso, porque encara qualquer coisa, né? Encara qualquer doença, qualquer doente, qualquer patologia, e vai encontrar uma solução. E o fato, que ninguém vai te contestar, é que o doente está desse jeito, extremamente bem. Então, parabéns que o tratamento deu certo. Eu acho que deve lembrar numa próxima ocasião essas hipóteses, tentar salvar a hipogástrica, mas só posso dar os parabéns. Obrigado. Agora, laparotômica, Adalberto. É bonito. Em nome do Carlos José de Brito, professor Carlos José, ele está lhe pedindo. Usa mais esse termo. O senhor não falou nada até agora. Não é Gostou da bonito. laparotômica? Poxa, é uma coisa... Não, eu acho que realmente tem que fazer uma revisãozinha no português. Tem muita... Bom, depois a gente pode... É só ver, né? Só a gente olhar. foi na corrida aí, né? É o problema da datilografia, né? Quem bateu, tivesse que bater com um pouquinho mais de cuidado. Realmente a via laparotômica um pouquinho... Faz mal um pouquinho o ouvido. Ah, né? Não gostou, não? Mas eu vi esse termo em trabalho científico. Eu não inventei esse termo. Precisa ver se existe, né? Existe. Mas Eu vi, li e gostei. Vi. Sim. Não, eu vi em trabalho científico. O autor e pode peguei ter daí. errado também, né? Pode ter colocado errado. Mas Bom, eu só queria rapidamente só falar que, quer dizer, essas fichas foi um progresso incrível na endovascular, né? Eram cirurgias complicadíssimas, né? Sangramento enorme, mortalidade. Então, eu acho que a primeira opção realmente é endovascular. Agora, eu concordo, aquele negócio de estatística, você teve 3 casos, aquele negócio, como é que é? Tinha uma cidade, só tinham 2 árabes que moravam lá, um matou o outro, a mortalidade entre os árabes era de 50%, né? Quer dizer, então estatística só vale em grandes números, né? Em pequenos números não vale. Então, vamos dizer, você ocluir as 2 hipogástricas de uma vez é um risco? Não tem como dizer que não é. Graças a Deus, não aconteceu nada, nem nos outros 3 que você fez. Mas pode acontecer? Pode. E talvez se tivesse feito uma colonoscopia, provavelmente devia ter alguma lesão, não transmural, mas devia ter algum sofrimento. Mas o problema é que as complicações, embora não sejam tão frequentes, mas quando ocorrem são tão graves, né? Eu acho que você podia ter feito um segundo tempo, né? Eu não vi porque você fez no mesmo tempo. Realmente eu acho que você deu certo, né? Mas também podia não dar, né? Eu quero responder ao José Luiz o seguinte. Bem, Zé, me veio... Não, estou respondendo as suas observações. Me veio à mente a necessidade realmente de... A possibilidade de fazer ramificada. No entretanto, aquele aneurisma de hipogástrica, ele se projetava para... Aquele aneurisma de comum, em cima da hipogástrica, se projetava para a hipogástrica. Então, eu achava que não dava para aproveitar a hipogástrica esquerda. E a direita... Era uma malformação enorme naquela região. Eu imaginei que, de repente, a gente poderia não conseguir acesso para salvar a hipogástrica direita. A esquerda, sim, mas a esquerda o aneurisma se projetava nela, no ósteo da esquerda. Havia aneurisma no ósteo da hipogástrica. Sim. Com a ramificada? Não, veja bem, a ramificada você não tinha espaço para ancorar a endoprótese na ramificada, tinha aneurismas projetando na hipogástrica. Pelo menos foi o que eu vi na tomografia. Olhei, analisei e achei que talvez não desse.
Mas poderia até tentar salvar a hipogástrica direita dentro daquela situação toda. Mas para você que foi difícil o cateterismo ultrapassar aquela lesão, ultrapassar a bolsa do aneurisma, chegar na aorta. E o motivo... A esquerda para embolizar. Não consigo entender qual seria a razão técnica pela qual não poderia colocar Porque o aneurisma avançava pelo tronco dela. Havia aneurisma na hipogástrica também. Mas o aneurisma na parte inicial. Não, o aneurisma do tronco. Você coloca uma fluência longa, você pode até alongar a sua endoprótese na hipogástrica. Não, veja bem, na hipogástrica você tem que ter um tronco, você tem que ter um colo para ancorar a fluência. Não, esse colo pode estar um pouco mais distante. Mesmo que a origem da hipogástrica, eu já vi caso com a origem da hipogástrica. Não, a origem, mas o aneurisma ocupava quase todo o tronco. Quando a gente fala origem da hipogástrica, o tronco da hipogástrica Esse é o tronco. É curto. Já estava aneurismático. E aí você pode preservar do tronco que tiver angiograficamente mais... Ah, você diz um dos ramos que você fala. Ah, entendi. Perfeito. Mas a liberdade de ter feito isso foi exatamente por causa disso. Foi ter... Eu não teria feito... 76 anos. Veja bem, eu não teria feito se eu tivesse que excluir toda a horta. Então, como eu estava salvando a mesentérica inferior e estava salvando as lombares, em princípio, mas é provável que tivesse ocorrido. Tem ali uma imagem que parecia ela na arteriografia. Na arteriografia, afirmativo. Doutor Alberto, Tá. vamos... Vocês querem tomar um chopinho aqui no Aurora para continuar discutindo esse caso. São 10h25 da noite. Infelizmente, aqui a sala fecha, o ar-condicionado desliga, então eu vou dar a palavra ao Marcelo Acatico, que tinha pedido para comentar. Isso. Marcelo, por favor, rápido e a partir de encerra a partir daí. Rapidinho, só primeiro parabenizar o doutor Alberto, realmente, caso muito bonito. Um orgulho que eu tenho, que foi o Alberto até que assinou meu requerimento para pegar título de especialista em endovascular, até apresento até hoje isso colocado. Só para falar uma coisa da isquemia causada, um dos problemas que às vezes tem, isso só para colocar, quando você bota na endovascular, às vezes quando você cobre a hipogástrica, você tem, normalmente a endoprótese ela fica com fundo cego, então às vezes você tem que fazer o procedimento um pouco mais rápido, porque tem risco de trombosar toda a perna, né? Eu já vi isso acontecer, então às vezes a pessoa que não tem muita prática acaba acontecendo isso. Outra coisa das complicações que tem, né? O doutor Luiz botou ali as principais complicações, mas acabou faltando ali a principal complicação mais grave, que é a impotência para mim, né? Muito mais grave que a Impotência é uma complicação mais grave, mas mais grave é necrose intestinal. Não, estou dizendo pessoal. Eu preferia ficar com a minha necrose intestinal do que com a impotência. Isso é um testemunho, pessoal. Pessoal. Muito mais. Essa questão de... Não, é só para colocar. O cérebro do homem aos 18 anos. Era assim, 90% a palavra sexo, 10% outras coisas. Aos 40 anos, ele dividiu a metade e botou 50% sexo, 50% outras coisas. E aos 70 anos, ele botou assim, 90% órgãos, intestino, 10% outras coisas. Para tomar para o lado da preocupação intestinal, naquela idade de conversa de homem, em vez de ser da sua idade, de conversa sobre as moças, aquela idade assim, você tem evacuado dentro? Você tem urinado forte? Eu tenho uma grande preocupação com os pacientes. Mas eu ia ficar muito feliz com a minha colostomia lá, quietinho. O que eu ia falar mais é que o paciente que tem fístula, principalmente fístula de grande tronco, ele tem uma circulação colateral muito grande. Tanto é que eu já tive a oportunidade de operar 2 pacientes, um com aneurisma de aorta, que rompeu para cava, e outro aneurisma de ilíaca por trauma, né, que fez fístula, fez um pseudoaneurisma. E é impressionante que esse paciente, você faz o clampeamento proximal e continua tendo pulso distal. Né, tamanha circulação colateral. Tem até um sinal, eu esqueci o nome o epônimo do sinal. Então, assim, nesse caso específico, é um caso que, de repente, eu não ficaria
com muita preocupação de isquemia mesentérica por conta dessa circulação colateral que esse paciente desenvolveu. E essa fístula é uma fístula que você vê que ela tem um comportamento, apesar de ficar difícil você determinar quando que aconteceu essa fístula, mas ela tem um comportamento claramente de uma fístula crônica, né? Tanto é que o paciente fazendo aquela diurese absurda, aquele é o clássico, né, de uma fístula crônica. Então, nesse caso, era um caso que eu não ia ficar muito preocupado com a isquemia mesentérica por conta dessa fístula. Você lembrou bem, era um ponto que eu teria que ter abordado, eu abordei, que é um dos mais potentes estimulantes da circulação colateral, a fístula. Para essa decisão, eu levei isso em consideração. Eu abordei aqui, talvez por... O doutor Marcelo está convidado também a tomar o chopp no Aurora para discutir mais o caso, mas vamos encerrar. Só um segundinho, só uma... Não, eu só quero... Vanessa, só para a gente que nós estamos no tempo, e nós temos um tempo para entregar a sala, que é 10h30, exato em ponto. Eu só quero agradecer ao Adalberto, eu acho que é um caso brilhante, como eu disse. Poucas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, têm capacidade para resolver isso tão brilhantemente quanto você. E o caso foi, tanto que resolveu como foi resolvido, achei brilhante o caso. Quero agradecer a presença de todos por essa nossa primeira oportunidade. Só uma perguntinha só. Aqui mais um minuto não vai só porque o show. Eu parabenizo também a Adalberto, que eu conheço há muito tempo, conheci do trabalho dele. Eu só tenho uma dúvida que eu gostaria que você me esclarecesse, é realmente uma falha. Esse caso, nós tivemos um caso com uma aneurisma só de ilíaca, que foi feito isso, botamos uma endoprótese, botamos umas molas lá na comum para evitar o endolique e fizemos o bypass. Agora eu te pergunto, se você tinha ideia de realmente embolizar as duas ilíacas, por que não botou uma prótese bifurcada? É só uma dúvida que eu tenho. Coisa rápida. Não tem como abrir lá em cima. A prótese aorta, bifurcada não abre, não tem aneurisma de aorta. não tem aneurisma de aorta. Tá. Valeu, é importante.